Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então à nossa live número 50. É exatamente isso, 50 lives diárias aqui no Instagram, são 50 dias seguidos. Hoje, dia 20 de outubro, 6 horas da manhã, estamos aqui na sexta-feira, no nosso horário tradicional, fazendo a nossa live de número 50. E, como eu tinha prometido para vocês, essa live, por ter um número simbólico, que é uns 50 lives, é um número realmente distante daquilo que, quando eu começava a fazer as lives, eu poderia imaginar que chegaríamos, e fomos assim desenvolvendo dia após dia, assunto com assunto, e chegamos então hoje aqui a nossa live número 50. Então, para mim é uma grande alegria, uma grande honra estar aqui, chegando ao total desse número, falando todos os dias sobre temas diferentes, porém temas que se complementam, por assim dizer, dentro do desenvolvimento pessoal. E eu havia prometido para vocês ontem que hoje eu traria um tema realmente de grande importância, um tema disruptivo. Deixa eu só arrumar aqui a luz que está um pouco estourando na minha cara. Mas pronto, eu traria um tema que realmente fizesse grande diferença, um tema disruptivo para a gente poder festejar, comemorar esse dia número 50 aqui. Então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, e hoje eu vou entregar um tema que eu julgo ser talvez um dos mais importantes acerca de autoconhecimento, Tudo envolve esse autoconhecimento, tudo que a gente conversa aqui envolve esse desenvolvimento pessoal, porém eu acredito que algumas coisas elas vão sendo consequências de outras, Como que a melhoria da nossa comunicação, por exemplo, ela pode ser visto como uma causa, ou seja, eu começo a atuar ali, mas ela também pode ser vista como uma consequência, Conforme eu vou me conhecendo melhor, eu vou me comunicando melhor. A construção de hábitos, que é outra coisa que eu falo aqui frequentemente, aí também pode ser visto às vezes como uma causa, Eu comecei a fazer uma coisa repetidas vezes, mas eu prefiro olhar para isso também como uma consequência. Primeiro eu precisei mudar algo em mim para depois começar a aceitar, a viver essa construção de hábitos, E o que seria então a principal origem dentro de tudo que eu considero que é a grande origem da mudança, Se eu pudesse dizer a gênese da nossa mudança, de quando a gente consegue efetuar uma mudança significativa na nossa vida, ela passa por esse tema que eu vou conversar aqui hoje. Eu acredito que sem isso a gente até pode efetivar mudanças na nossa vida, sim. Sem isso que a gente vai conversar aqui hoje, a gente consegue mudar. Só que aí seria uma mudança que eu costumo dizer que é uma mudança mais de fora para dentro. Pode funcionar? Sim, pode funcionar. Como que funciona essa mudança de fora para dentro? Essa mudança de fora para dentro é quando eu vou na força do braço, é quando eu vou na força de vontade, é quando eu coloco na minha cabeça algumas teorias do tipo assim, eu preciso ser produtivo. E aí eu me comprometo com essa produtividade e realmente através disso eu consigo gerar algum resultado. Ou então, poxa, eu vou usar a minha comunicação para poder me relacionar melhor com as pessoas, eu vou usar minha comunicação para ser um melhor profissional. Funciona, sim, traz também resultados? Pode trazer também, Só que é uma mudança de fora para dentro. E qual é o risco que existe quando essa mudança ela é somente de fora para dentro? É que se eu não dei alguns passos anteriores em relação a esse tema que eu quero conversar aqui hoje com vocês, eu caio às vezes na armadilha de, se essas coisas que eu estou mudando externamente, em um dado momento ela não gerar um resultado positivo, um resultado que eu desejava, ou seja, quando aquelas pedrinhas no caminho começam a aparecer, e elas sempre aparecem, elas são os nossos desafios, no momento em que esses desafios aparecem, às vezes eles são grandes demais, e aquela nossa mudança externa que a gente fez, ela não dá conta de resolver esses desafios externos,
eu tendo a voltar para o estado que eu estava anteriormente, eu tendo a me frustrar, eu tendo a olhar para isso e dizer, não adiantou de nada, não adiantou de nada aquele curso que eu fui lá fazer, não adiantou de nada aquela palestra que eu fui lá assistir, não adiantou de nada aquele livro que eu li. Por quê? Porque eu estou olhando diretamente para as causas externas, eu estou olhando para o resultado. Eu consigo até dar uma melhorada ali, mas eu não consigo me manter, eu não consigo ter aquilo ali como algo assim, poxa, isso aqui é uma mudança para a vida inteira. Eu costumo fazer essa comparação com a analogia da lagarta e da borboleta, né? Existe essa transformação dentro da natureza que é quando a lagarta ela vira de fato a borboleta. Eu costumo dizer que essa mudança externa é como se fosse uma lagarta melhorada. Existe a lagarta ali e a lagarta ela pode se tornar uma lagarta melhor. Isso já é ótimo, isso já é bom, já traz bons resultados. Mas quando ela não entende a essência da transformação que faz ela sair da lagarta para virar uma borboleta, ela perde muitas oportunidades, ela deixa de viver toda a sua potência, ela deixa de viver todas as possíveis formas, né? Os possíveis tipos de autoconhecimento que ela poderia atingir se ela tivesse esse nível de consciência desse tema que a gente vai falar. E aí é um tipo de mudança que eu quero propor aqui para vocês, que é uma mudança no nível totalmente interno, que faz com que a gente caminhe no mundo sim com objetivo, sim buscando resultados, porém entendendo que o que acontece externamente jamais pode mudar a forma como eu me identifico, a forma como eu me vejo, a forma como eu sou no mundo. Por isso eu acredito que essa mudança é a principal mudança para que a gente possa ir em busca dos nossos resultados, porém sabendo que a gente não é aquilo que está fora, a gente é aquilo que está dentro. Sei que isso parece clichê, isso está mais do que batido no mercado, porque é dito de uma forma banal, mas explicando da forma que eu vou explicar aqui para vocês hoje, eu acredito que vai ficar muito claro e que vai ser muito útil para o nosso dia a dia. Eu julgo ser um verdadeiro presente para a gente levar essa live número 50, tá? Então deixa eu só tomar uma aguinha aqui e a gente já vai começar a tocar ficha aqui no conteúdo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu estou sempre aqui falando em relação à nossa forma de pensar e em relação à forma como a gente se vê, ou seja, são os nossos pensamentos, a nossa identidade, as coisas que a gente está se identificando. Eu fiz uma live uma vez que eu falei só sobre isso, as falsas identificações. Acredito que é uma live importante da gente assistir também para complementar esse tema que a gente vai falar aqui hoje. Mas eu quero começar do seguinte ponto. Existem ao longo da vida, conforme a gente vai se relacionando com o mundo, conforme a gente vai crescendo, a gente vai criando alguns conceitos. Eu falo sempre do mundo material e do mundo imaterial, né? O mundo material é aquilo que está acontecendo aqui externamente, a forma com que eu vou captando isso através dos meus sentidos, eu jogo essas informações para dentro de mim e dentro de mim eu começo a criar esses conceitos. Conforme esses conceitos vão sendo criados, isso vai afetando a forma como eu me relaciono com o mundo, a forma como eu me relaciono com o outro, a forma como eu me relaciono comigo mesmo e a forma como eu me relaciono com as coisas, né? Então isso tudo vai impactando, vai nos mudando. Porém, quando a gente não tem consciência de que isso são somente conceitos que eu vou criando, ou seja, dito de outro modo, são as nossas crenças, né? Aquilo que a gente vai acreditando, de certa forma a gente passa a não ter mais uma relação verdadeira com o outro, ou com as coisas, ou comigo mesmo. Por quê? Porque eu não estou mais me relacionando com a essência da pessoa. Ou seja, quando a gente chega no mundo, eu, você e todos os seres humanos, nós somos uma essência. Por isso que é tão fácil a gente se encantar com um bebê recém-nascido, né? Porque ali naquele momento não existe julgamento, não existe crítica, ali existe só um ser ali que é puro, por assim dizer, né? E aí aquele ser também vai passar pelos mesmos processos que nós vamos passando ao longo da nossa vida, que é começando a criar os seus próprios conceitos, impactado por aquilo que está externamente. Só que no momento em que eu começo a criar esses conceitos e eu me relaciono com as pessoas com base nesses conceitos,
eu não estou mais me relacionando com a pessoa em si. Eu não estou mais me relacionando com a essência da pessoa, com o ser. Eu estou me relacionando com um rótulo. É aí que está a grande armadilha da vida que muitas vezes nos atrapalha e muitas vezes nos impede de viver em plenitude. Eu já não sei mais quem eu sou um rótulo, eu sou o doutor não sei das quantas, eu sou o fulano de tal, eu sou o... Isso a gente pode levar para qualquer âmbito, né? Eu sou o brasileiro, eu sou a pessoa dos olhos claros, eu sou o advogado, eu sou... E aí eu começo a trazer um monte de coisa para a minha identidade. Eu estou dizendo que isso não é necessário, é óbvio que isso é necessário para a gente organizar a nossa vida. Precisa de uma certa forma ter uma estrutura. O problema é quando eu coloco isso à frente do ser, à frente da essência da pessoa. Eu passo a me relacionar como um rótulo. O que é um rótulo? Quando a gente vai no supermercado e a gente vai comprar um produto, sempre naquele produto existe o rótulo ali atrás, que é quando a gente olha ali e percebe o que é aquele produto, o que ele faz, né? Quais são, qual é a composição dele, quais são os ingredientes, né? O prazo de validade. Só que com uma pessoa não pode ser assim. Um produto ele já está... Por que um produto ele pode ser rotulado e uma pessoa não? Porque um produto... ele já tem a sua definição no mundo. Eu consigo dizer qual é a função do extrato de tomate. Eu consigo dizer do que é composto o extrato de tomate, né? Qual é a finalidade. Eu consigo rotular o que é um açúcar. Eu consigo rotular o que é um sal. Uma pessoa, a gente não consegue e não deveria fazer isso. Porque um ser humano ele não está completo. Enquanto ele está caminhando na vida, ele está sendo construído o tempo inteiro. Então, quando eu coloco um rótulo numa pessoa, duas coisas acontecem. Primeiro, eu posso entrar naquele chamado pré-conceito, eu tenho um conceito já formado na minha cabeça sobre quem é aquela pessoa. E segundo, eu não dou oportunidade muitas vezes para ela mudar, para ela melhorar. Eu percebo a pessoa é assim, então ela já está definida, ou seja, na minha cabeça, se daqui a 5 anos eu encontrar essa pessoa, eu não considero as mudanças que ela teve ao longo de 5 anos. Ora, estamos falando de 5 anos, 5 anos é tempo pra caramba se a gente realmente usa o nosso tempo para aplicar mudanças. Né? E da mesma forma, isso afeta como eu me relaciono comigo mesmo. Esse é um dos grandes perigos. Eu já coloco ali rótulos, eu não consigo tal coisa, eu não posso tal coisa, eu não nasci para isso, as outras pessoas são tão especiais e eu não. Ou o contrário, às vezes isso pode vir carregado de soberba, né? Quando eu estou realmente ali querendo defender uma imagem, eu sou um ser ilibado, eu sou uma pessoa realmente que é íntegra, né? E os outros não chegaram nesse nível. Isso também é um tipo de ilusão que gera um tipo de rótulo também, né? Eu não me relaciono mais com a minha essência de todas as ações possíveis, né? As ações boas que eu posso realizar no mundo e as ações boas que aquele ser pode efetivar no mundo também, né? Então é importante a gente cuidar disso em relação aos julgamentos. Quando isso acontece, quando a gente está totalmente focado no rótulo, quando a gente está totalmente focado nos conceitos, a gente tá muito focado no quê? Totalmente na nossa mente, totalmente nos nossos pensamentos. Só que o que a mente faz? A mente ela julga, ela critica, ela condena, ela pune. Então o tempo todo que a gente está na mente, a gente está olhando para o passado. Por que é o passado? Por causa das referências que a gente traz de lá. Só que, por isso que eu usei esse título no tema dessa live, a gente não é aquilo que a gente pensa. Nós não somos a nossa mente. Eu sei que isso é um pouco disruptivo, porque todo mundo está por aí falando o contrário, né? Existem livros, best-sellers que falam você é aquilo que você pensa. Então, se você mudar os seus pensamentos, você muda quem você é.
Não, isso é um caminho de engano. A gente não é aquilo que a gente pensa, a gente é aquele que pensa. Enquanto a nossa mente for dada como a nossa identidade, a gente vai viver uma vida como um barco sem leme, caminhando, indo para um lado, indo para o outro. Se tá frio, eu fico triste. Se tá calor, eu fico triste. Se o tempo muda, eu já me irrito. Se é uma coisa lá fora acontece que não é do jeito que eu quero, eu já fico triste, eu já entro em depressão, eu já fico ansioso, porque a gente está identificado com essa mente. E essa live serve justamente para isso, para a gente sair de uma vez por todas dessa identificação com a nossa mente. Nós não somos a nossa mente, nós somos aquele que pensa. A nossa mente, ela precisa estar sendo usada como uma ferramenta. Talvez seja muito comum tu já ter escutado pessoas falando sobre as coisas materiais, né? Não seja usado pelos seus materiais, usem os seus materiais, que é muito diferente, né? Em vez de tu ser usado por um celular, não é tu quem usa o celular. Com a nossa mente dá para fazer a mesma coisa. A gente precisa pegar a nossa mente e usar ela como uma ferramenta a nosso favor. É somente quando a gente sai dessa identificação que a gente pode viver uma vida de plenitude, uma vida de paz interior. A gente consegue olhar realmente para isso e dizer assim, poxa, que essa mente está fazendo comigo? Estou eu aqui, por que eu estou aqui triste? Por que eu estou aqui frustrado? Por que eu estou aqui decepcionado? Porque eu estou sendo escravizado pela minha mente. Porque se eu olhar muitas vezes, se eu não estou numa situação realmente, eu não estou num campo de concentração, eu não estou morando na rua, eu não estou passando dificuldade, por que raios eu tenho motivos para estar triste? Por que raios eu tenho motivo para estar reclamando da vida? Isso acontece porque estamos identificados com a nossa mente. Quando a gente dá um passo atrás e a gente sabe que nós somos os donos da nossa mente, nós é que comandamos a nossa mente e não o contrário, não somos governados por ela, a gente consegue olhar realmente para a vida e dizer, poxa, eu não tenho problema nenhum, né? Se eu não estou realmente passando por uma situação de dificuldade de saúde, uma situação realmente de escassez financeira ao ponto de eu não ter o que comer, ao ponto de eu não ter o que me alimentar, ou que eu não estou com a minha saúde realmente degenerada, eu olho e vejo, poxa, esses problemas do cotidiano, do dia a dia, essas reclamações, essa inquietude, toda hora essa coisa de querer enfrentar o outro, querer essa irritabilidade, elas são produtos da nossa mente. Essas frustrações de as coisas não saírem como o nosso desejo gostaria que fosse, e a gente se abala e fica dias e dias tristes, se decepcionando com as pessoas, se decepcionando com nós mesmos, é fruto de criação da nossa mente. Sim, falem o que quiser falar, que nós somos aquilo que a gente pensa. Óbvio que dá para afirmar que a gente é aquilo que a gente pensa. Se a gente ficar identificado com aquilo que a gente pensa, a gente vai realmente ser a nossa mente. Só que o que eu estou propondo aqui é o contrário disso. É dar um passo para trás e perceber, eu não sou a minha mente. Dessa forma eu consigo ter a minha mente como uma ferramenta. E aí eu não sou mais a minha mente, eu sou aquele que pensa. Dessa forma eu consigo estar no comando dos meus pensamentos. Se eu estou no comando dos meus pensamentos, e aí não pense que é aquela coisa, agora eu vou ficar aqui fazendo uma meditação, então eu vou pensar no nada. Eu não sou dessa vibe. Até gosto do negócio de meditação no sentido de estar presente. Para mim, a grande finalidade de uma meditação ou de uma yoga ou algo do tipo é para te ajudar a estar presente no momento. Estar presente no momento, para mim, não é ficar pensando no nada, ficar realmente tirando fora os teus pensamentos. É tu conseguir estar concentrado no que tu está fazendo. É tu conseguir realmente colocar a tua atenção total para uma pessoa que está ali se comunicando contigo. Isso, para mim, é estar presente. E aí, dessa forma, a gente sim consegue colocar o nosso pensamento a nosso favor, usar ele como uma ferramenta, né? Então, dessa forma, eu consigo não ficar rotulando, dessa forma eu consigo não ficar julgando. Os pensamentos vão deixar de ir e vir? Não, isso é impossível. Quem diz que a gente consegue cessar os pensamentos está mentindo. O pensamento ele vai estar sempre presente na nossa vida. Ele vem e vai. Só que aí qual é a diferença quando eu estou no domínio da minha mente?
Entra um pensamento que não é legal, entra um pensamento que não é frutífero, entra um pensamento realmente que é para te levar para uma vida de um nível mais baixo, no sentido de te colocar para baixo ou querer colocar alguém para baixo. Esse pensamento é mais ou menos assim, ó, oi pensamento, tchau pensamento. O pensamento entra e ele já vai embora, porque tu sabe que aquilo ali é só fruto da tua mente, aquilo ali não é quem tu é. Só que se eu estou identificado com a minha mente, ferrou. Eu vou julgar, eu vou condenar, eu vou criticar, eu vou fazer isso, não no sentido de olhar as coisas, a vida de uma forma instalada na realidade. Não, eu vou ficar nessa subjetividade maluca. Ah, o fulano de tal é aquela pessoa XYZ lá. Ah, o fulano de tal é um burro. Ah, o outro é um arrogante. Ah, o outro é um coitadinho. Isso vale para as coisas positivas também. Só que aí eu já defino, eu já tenho um rótulo e eu perco a oportunidade de ter um melhor relacionamento com os outros ou também comigo mesmo, porque esse conceito também vale para a gente. Então, o que é o convite aqui? O convite aqui é para que a gente passe a observar essa voz que está na nossa cabeça. O pensamento é como se ele fosse uma vozinha, né? Vozinha interior que está o tempo todo ali, ó, falando pra gente. É como se fosse uma tagarela que não para. O convite aqui para que a gente passe a ter o domínio sobre essa nossa mente, sabendo agora que nós não somos a nossa mente e que a gente não deve se identificar com ela, começa a observar essa voz. Toda vez que essa voz começar a vir, e ela está sempre fazendo isso, criticando, julgando, condenando, punindo, é o momento, espera aí, deixa eu ver o que essa voz está falando. Começa a observar. E observar não é cair numa segunda armadilha, que é começar a se punir também por isso. Aí eu tô de novo instalado na minha mente, que é, puxa, eu errei de novo, já estava eu lá criticando e condenando, mas eu não presto mesmo. Entende? Eu saio de uma crítica e volto para a crítica de novo. Isso não é observar a mente. Observar a mente é olhar para as coisas como um estado natural. Saber que dentro de mim existem muitas coisas boas, muitas potencialidades de promover coisas boas no mundo, mas saber que dentro de mim, dentro de nós todos, também existe um lado podre, ali, um lado de miséria. A gente precisa olhar e saber assumir isso também. Nós temos um lado que também fica ali dentro da gente querendo promover coisas ruins. A diferença é o que a gente faz com isso. É o momento em que eu consigo ter domínio sobre isso, eu percebo, isso é um estado natural, afinal eu vivi toda uma vida cheia de experiências, cheia de acontecimentos, que faz com que eu conheça também aquilo que é bom e aquilo que é mal, mas eu, por estar no domínio da minha mente, eu consigo fazer a escolha do que é melhor. Eu consigo, lembra, eu falei em algumas lives atrás, conceito de justiça, né? A nossa relação com o outro é ser justo. Eu consigo dar um passo e ter essa virtude da justiça o tempo todo presente quando eu sei que eu não sou a minha mente, que eu uso ela a meu favor e não sou usado. Eu consigo ter a virtude da fortaleza para lidar comigo mesmo quando eu também não sou fruto da minha mente, quando eu observo a minha mente e sei que eu estou no controle dela. E vale para as outras virtudes também. Por isso que eu falava lá no começo, não adianta querer mudar o externo sem antes mudar o interior. Somente quando a gente muda o nosso estado interior, o verdadeiro autoconhecimento, não esse que falam por aí, você precisa ter foco, você precisa ter disciplina, tá bom, preciso de tudo isso, mas eu preciso antes mudar essa minha forma de pensar no sentido da minha identidade, de quem eu sou, de quem o outro é. Eu arriscaria dizer que isso um dos grandes males do mundo é essa identificação. Isso vale para tudo, a gente vê isso ocorrendo em todos os lugares. Ora, o que é essa guerra de pessoas se degladiando, matando uns aos outros, se não uma falsa identificação? Se eu olho para mim entendendo que eu sou, aí eu começo a entrar até para aquele viés religioso e espiritual, se relacionando com algo maior, como se fosse um conceito. Eu tenho um conceito formado dentro de mim sobre o que é Deus, e eu já não consigo mais me relacionar com Deus, por assim dizer. Eu me relaciono com uma palavrinha de 4 letras. Se uma pessoa ofende essa minha palavrinha de 4 letras, eu me revolto contra ela e aí eu quero ofender aquele conceito que ela tem sobre o Deus dela. Essas brigas, elas são mais ou menos isso.
Ou então o conceito que eu sou dono desse território e você não pode chegar nesse território, e nós como humanos não podemos mais nos respeitar e nos aceitar. A gente não pode chegar num acordo de paz, a gente precisa ficar matando uns aos outros. Ora, o que é isso? Se não conceitos criados dentro da nossa mente sobre o que eu sou, sobre o que o outro é. Se não for isso, me desculpa, eu não sei o que é então. Eu não sei que explicação a gente pode dar para todos os males que acontecem no mundo, se não uma falsa identificação. O meu conceito de Deus é melhor do que o teu conceito de Deus, então por isso eu vou te matar em nome do conceito desse meu Deus. Olha que absurdo isso, olha a que ponto chegamos. E aí a gente pode levar para os lados mais... Isso a gente está olhando para cima, né? Mas se a gente olha para baixo também, as brigas de torcida de futebol, o que são? Se não uma falsa identificação. Eu vou lá e entro dentro de um estádio de futebol com uma criança no colo para bater no jogador. Por quê? Porque ele ofendeu o meu conceito sobre o que é meu time. O meu time passa a ser eu. Se alguém fala mal do meu time, se alguém fala mal do meu partido político, eu brigo, eu chego a vias de fato. O que é isso se não uma falsa identificação? Se alguém ofende a minha profissão, se alguém ofende algo, é um jogo de palavras que uma pessoa coloca, tem a capacidade de mudar o meu dia, tem a capacidade de me afetar, tem a capacidade de me deixar mal, né? Eu costumo dizer, qual é a diferença se uma pessoa está ali? Pensa aquela coisa, se um não quer, dois não brigam. Qual é a diferença se uma pessoa chegou para ti e falou, chegou e falou para ti, filho da puta, e ela chegou para ti e falou bolo frito, né? E aí você entra numa briga ali, às vezes, né, gera uma coisa totalmente pior, fica abalado por aquilo ali que ela falou. Não, porque ele ofendeu a honra da minha mãe. É só um jogo de palavras, né? Óbvio que a gente deve honrar as pessoas que a gente ama se existir algum tipo de risco físico para elas. Óbvio que se precisar ir a vias de fato para proteger a minha filha, para proteger aqueles que estão sob meus cuidados, eu vou. Agora, uma briga no trânsito que alguém te ofende com palavras, tu perdeu o teu dia por causa disso? Isso é uma identificação com a mente. Isso é uma proteção de uma autoimagem. Não pode falar isso de mim. Agora eu vou descer aqui do carro e se eu tiver uma arma eu vou sacar aqui e vou te matar. Olha que absurdo. Isso é a identificação com a mente. Isso é uma identificação com algo que eu não sou. E o que é a cilada disso? Isso vai se tornando padrões repetitivos, padrões repetitivos, padrões repetitivos, ao ponto em que eu não tenho mais consciência disso. Eu me torno uma pessoa inconsciente e pior, quando eu tenho filhos eu vou passando esses padrões para eles. E assim isso vai sendo perpetuado no mundo. Por isso que eu costumo dizer, a gente precisa olhar urgentemente para isso, se não para corrigir ali a nossa vida, para melhorar a nossa vida, para que a gente possa melhorar a vida daqueles que vêm depois da gente, que são o futuro da nossa humanidade, o futuro da nossa nação, né? Então que a gente possa olhar para isso realmente de uma forma muito séria, entendendo, eu não sou a minha mente, eu não sou os meus pensamentos. No momento em que eu sou os meus pensamentos, esses pensamentos eles vão refletir em uma emoção, e essa emoção seja positiva ou seja negativa, hein? Presta atenção nisso, que isso é muito importante. Não é achar que, não, então agora eu só preciso ter emoções positivas, então aí eu passo para o outro lado da coisa. Não, então tá bom, então eu sou a pessoa que é alegre, a pessoa que é feliz. Cuidado com isso também, porque se tu fizer isso, tu também está identificado. E qual é o problema disso? Se tu viver o resto da vida feliz e alegre, ok, mas lembra, vai ter as pedrinhas no caminho. E se por um momento tu não estiver feliz ou alegre, tu já acha que tu não é tu mesmo, tu volta para o outro lado. Né? Quando eu acho que eu só preciso, a minha identidade está também nas boas emoções, eu também vou me frustrar, porque quando eu não estiver assim, eu acho que eu acho que a minha identidade é algo ruim. A nossa identidade, ela precisa estar para além daquilo que a gente sente, seja de bom ou seja de ruim. E aí qual é a mágica disso tudo? Isso que a gente chama de boas emoções, ele passa a ser um estado natural do meu ser.
Não é porque eu ganhei na Mega Sena que eu me torno feliz. Não é porque eu conquistei a pessoa que eu queria que eu me torno feliz. Eu sou feliz, alegre, porque este é um estado natural do ser. A pessoa que está verdadeiramente em paz, no sentido de conhecer quem ela é, de saber qual é a sua verdadeira identidade, ela não deveria, pelo menos, né, ficar dependendo das causas externas para estar alegre, para estar em paz. Né? Isso deveria ser um estado natural do ser. Só que de tanto que a gente está olhando para fora, de tanto que a gente está identificado com a mente, emoção negativa, emoção positiva eu fico feliz, emoção negativa eu fico triste. E aí isso vai se tornando a minha identidade. Eu fico nessa dualidade e eu esqueço que a paz, a felicidade, a alegria, né, a atenção, o estar presente, isso deveria ser um estado natural nosso e não algo que depende do que está acontecendo lá fora. A gente se engana achando que a aceitação é uma passividade. Muitas vezes aceitar o que é externo, aceitar aquilo que não está no nosso controle, isso não elimina a nossa ação, isso não elimina o nosso poder de agir no mundo. A gente pode agir no mundo sim, e aceitando as coisas que estão externamente, que não estão sob o meu controle. Dessa forma, o meu estado natural do ser, ele não é afetado. Aqui eu consigo ser feliz, eu consigo estar em paz, e tudo que está acontecendo externamente são apenas oportunidades de crescimento. Tudo que está acontecendo externamente são aprendizados. Se são coisas boas, eu desfruto daquilo ali, eu me alegro, eu recebo de bom coração as coisas boas que o mundo está me trazendo ou que eu estou conquistando. E, da mesma forma, as coisas ruins, ou quando eu tenho que entregar algo, quando eu tenho que me desapegar de algo, eu consigo fazer isso também, porque eu não sou isso, né? Eu sou algo que está para além disso. Por isso é importante, então, que a gente acabe com esses rótulos, acabe com esses conceitos. Eu sei que é um caminho difícil, propor isso parece realmente, às vezes, uma coisa absurda, muito além, muito difícil, mas se a gente praticar no nosso dia a dia, que seja para a gente melhorar um pouquinho, que seja para a gente tornar o dia do outro que está à nossa volta um pouco melhor, eu acho que já vale. Eu acho que vale a pena fazer esse esforço. E aí sim, com isso, a gente vai mudando o que está externo. Aí a gente consegue ter uma possibilidade maior de ter foco, não só hoje, mas sempre. A gente consegue ter uma possibilidade de ter disciplina, de se comunicar melhor, não só hoje, mas sempre. Porque a gente entende que tudo isso são ferramentas, que tudo isso estão à nossa disposição para que a gente possa usar, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa se desenvolver. Bom, pessoal, eu falei pra caramba, né? Aqui essa é uma live mais reflexiva, né? Pra gente refletir um pouco sobre como estamos vivendo a nossa vida. Mas como eu disse para vocês, era um tema profundo que eu queria trazer aqui hoje para dar de presente nessa live número 50. E eu espero que vocês possam ter gostado, que tenha feito sentido para vocês e principalmente que vocês, assim como eu, procuro também praticar isso no nosso dia a dia, né? Então, seu Jorge, obrigado, Boa Júnior por aí, obrigado pela presença de todos aqui hoje. Essa foi a nossa live número 50, né? Um número simbólico que eu costumo, estou muito feliz por chegar nesse número e a gente não vai parar por aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês, quero agradecer de coração mesmo a presença de vocês aqui, também das pessoas que assistem depois a gravação, que mandam mensagens, me incentiva, me motiva muito. Eu sei que eu não dependo dessa motivação para ser quem eu sou, mas obviamente eu olho para isso externamente e como uma ferramenta eu me motivo através disso. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês, obrigado seu Jorge, obrigado Beth, obrigado Dani, obrigado Janaína, muito obrigado e eu desejo uma ótima sexta-feira a todos, um ótimo final de semana, né? Um começo de final de semana. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui para a nossa live número 51, num horário um pouco mais flexível. E eu vou finalmente cumprir aquilo que eu venho conversando há tempos com vocês, para que na semana que vem a gente comece aí a nossa série de lives sobre um tema específico. Já vou dar uma dica aqui. Algumas pessoas me sugeriram o tema sobre os medos e outras também me sugeriram o tema sobre as crenças. Quem sabe a gente não faz uma live, uma série de lives aí unindo esses dois temas, hein? Talvez possa ser interessante, mas eu vou convocar vocês a fazer uma participação depois lá no Maincat, ao longo do final de semana, tá bom, pessoal? Um grande beijo, fiquem com Deus, uma ótima sexta-feira a todos.
Valeu!